Atenção, emissoras da Rede Globo. A Rede Globo se orgulha do fato de que apenas 3 redes de televisão americanas são maiores que ela, mas nenhuma tão poderosa. O poder da Globo é reforçado diariamente por imagens maravilhosas e por uma repetição excessiva da sua identidade na tela. Globo e você, tudo a ver. É isso mesmo, amigos. Não tem pra ninguém. A Rede Globo é nota 100. Globo e você, tudo a ver. E até que chegamos ao Globo Lixo. Agora, nessa era em que a Globo não tem mais como manipular a sua cabeça e a minha, manipular as nossas mentes, por ser o único meio de comunicação assistido pelos brasileiros. Porque assim foi. Até meados dos anos 2006, quando apenas a TV era uma forma de chegar até o povo, de chegar até a grande massa. Depois, com o surgimento das redes sociais, das mídias sociais, Orkut, Facebook, Instagram, WhatsApp, houve uma possibilidade de tirar o foco da Rede Globo. Mas vamos entender o que é a Rede Globo, como surgiu. Você sabia que a Rede Globo já nasceu para acabar? Que ela tinha apenas 4 meses de vida no início, pois gastava muito mais do que arrecadava? E que ela começou a ascender em cima de tragédias? Se você quer entender tudo isso, fique ligado nesse vídeo até o final. Vamos ver como a Rede Globo me manipulou durante muitos anos, porque éramos uma geração alienada. Já nascíamos programados a assistir TV, um aparelho de televisão ligado à Rede Globo, que chegou a ter 100% dos aparelhos do Brasil sintonizados nela. Exatamente. As outras emissoras que existiam estavam mandando a sua programação para ninguém, porque 100% dos aparelhos estavam assistindo a Rede Globo. Fique comigo até o final. Vamos ver. O grande nome por trás da Rede Globo, seu dono, seu proprietário, Roberto Marinho, que se apresentava como jornalista, mas, na verdade, era um grande empresário, uma mente, não podemos deixar de dizer brilhante, para construir um império desse, mesmo que não tenha sido para entretenimento, como muitos querem dizer, mas sim para manobrar, para ser massa, fazer de massa de manobra a população brasileira, como zumbis ligados em uma tela de televisão. Vamos entender agora como ele herdou esse império, aliás, como ele herdou o jornal, que depois transformou no império. Vamos ver o início. Vamos ver as 2 primeiras concessões de TV e vamos ver a inauguração aí já da Rede Globo, como se deu e quem ele apoiou para poder ter e quem ele traiu quando lhe ajudou no início. A TV Globo foi ao ar no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965, pouco mais de um ano depois do golpe militar. Nem sequer sonhava com uma rede de televisão. O que existia era mesmo a TV Globo, Canal 4, Rio de Janeiro. Roberto Marinho era o dono da emissora. Seu pai fundou o jornal O Globo em 1925, mas morreu logo depois. Seus filhos herdaram o jornal. Aos 26 anos, em 1931, Roberto Marinho tornou-se diretor do jornal. Na década de 40, ele inaugurou a Rádio Globo. Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957, do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava, e a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. A Rede Globo conseguiu se fortalecer no início, financeiramente, por meio de um empréstimo com um grupo internacional. Porém, ela gastava muito mais do que arrecadava. E isso ia levando ao declínio. A empresa tinha apenas 4 meses de vida para frente ainda, quando contratou um novo diretor. E usou enchentes no Rio de Janeiro, desgraças da população, que nunca tinham sido transmitidas anteriormente ao vivo pela televisão, para angariar o público e para chamar a massa, que sempre gostou de ver desgraça ao vivo. E aí a Rede Globo já iniciou, já aprendeu dali, que é mostrando desgraça, aumentando desgraça, fazendo desgraça, que cresce a audiência. Vamos assistir. O Globo surgiu com financiamentos de um acordo feito entre o grupo Time Life
E esse financiamento chegava a um ponto de que a estação, a emissora Globo, no Rio de Janeiro, a emissora, ela tinha uma montagem de recursos da ordem de 6 milhões de dólares, enquanto que a melhor estação de televisão do grupo da Tupi, que era a segunda maior rede na época, a melhor tinha sido montada com 300 mil dólares. Os primeiros 8 meses da TV Globo foram um fracasso evidente. E Walter Clark, à época com 29 anos, foi contratado para dirigir a emissora. Ele foi o arquiteto do incrível sucesso da Globo. Um momento, antes de assinar contrato, na casa do Roberto, mas uma tapeçaria linda do Lussá, eu tremendo de medo, porque era uma jogada da vida, não tinha estrutura de vivência de negócio para assumir aquilo, porque a Globo estava fadada a quebrar. Ela tinha 4 meses de vida. Faturava na ordem, ela faturava 180 e gastava 700. As enchentes desastrosas no Rio de 1966 marcaram um momento decisivo da TV Globo. A Globo fez a cobertura das enchentes ao vivo. Posteriormente, a parceria entre a Rede Globo, né, de Roberto Marinho, e essa empresa Time Life foi declarada ilegal. E isso beneficiou, claro, Roberto Marinho, que ficou o único proprietário da Globo. Posteriormente, ele conseguiu fazer a transmissão via satélite, ligando todo o Brasil a um único comando, o seu comando, para chegar até a casa dos brasileiros. Após uma investigação parlamentar concluir que o acordo da TV Globo com o grupo Time Life era ilegal, a parceria foi dissolvida em 1969. Roberto Marinho ficou com total controle da TV Globo. Suas concorrentes, Tupi e Excelsior, continuaram seu lento declínio. A Globo centralizou todas as produções no Rio quando o estúdio de São Paulo incendiou. O seguro pago ajudou a TV Globo a impulsionar a construção de uma rede. Em 1969, a primeira estação de TV via satélite deu ao Brasil uma ligação internacional. No ano seguinte, as principais cidades brasileiras foram integradas por uma rede nacional de micro-ondas. A televisão no Brasil não era tanto para entreter o público. Veja que a Rede Globo foi beneficiada por um incêndio aí, né? Teve tudo destruído, né? Um incêndio que destruiu tudo, e com o seguro desse incêndio construiu, né, começou a construir seu império no Rio de Janeiro. Mas vamos ver agora que o Brasil foi considerado um país de dimensão continental que fala a língua portuguesa, mas que passou em determinado momento da sua história a falar TV globês. Vamos assistir. Esta novela da Globo, Selva de Pedra, foi a primeira a conquistar o índice de 100% de audiência. Todos os televisores ligados no Brasil estavam assistindo Selva de Pedra. E não foi a única vez que isso aconteceu. Muitos consideram Gabriela, estrelada por Sônia Braga, baseada no livro de Jorge Amado, uma das melhores novelas da Globo. Certamente foi a mais erótica. Tivemos audiências de 93%, 96% dos aparelhos ligados, o que naquele momento significava 50, 55 milhões de pessoas assistindo televisão. Por isso mesmo a gente costuma dizer que o Brasil, num determinado momento, apesar da dimensão continental, deixou de falar português, que é a língua dele, para falar TV globês. Depois de Dance Days, que tinha como cenário uma discoteca do Rio, mesmo os mais isolados vilarejos no Brasil passaram, de repente, a ter 3 discotecas. Até aí a Rede Globo já tinha descoberto 2 fórmulas para alienar e atrair a população brasileira. Atrair para alienar. Primeiro, desgraças. Coberturas de tragédias. Coberturas de desgraças. Depois, as novelas viram aí que Dancing Days fez com que interiores que não tinham sequer energia ainda tivessem boates, tivessem as chamadas discotecas da época. Essa alienação nas novelas fazia com que as pessoas falassem igual os personagens da novela, quisessem ser os personagens, ter os carros, os relógios, a roupa, ir aos mesmos lugares, praticar as mesmas atitudes. E sempre levando para o lado da sensualidade, sempre para o lado de homossexualismo, sempre para o lado
de valores anticristãos. Foi o que a Globo implementou no Brasil. Mas faltavam ainda duas coisas para terminar de alienar a população brasileira, como fez até poucos anos atrás. E ainda faz, infelizmente, em grande parte do Brasil. Futebol e carnaval. Vamos ver essa parte agora, e com a opinião de Chico Buarque. Em 70, como exemplo, todos os brasileiros poderão ver a Copa do Mundo pela TV e, reciprocamente, outros povos verão a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca. Era televisão e futebol. Construísse estádios de futebol e essa rede de telecomunicações impressionante no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, houve uma degradação muito grande em termos de educação, de saúde, tudo isso foi descuidado. Aí a Rede Globo já tinha as fórmulas de alienação, de atração das massas para alienar. Vamos assistir agora a opinião de um grande político brasileiro já falecido, Leonel Brizola, e de Chico Buarque de Holanda, sobre a influência da Globo, o poder que a Rede Globo exerce e exerceu com muito mais força até uma década atrás. Na década desses depoimentos, década de 90, a Globo mandava na consciência do povo brasileiro, e isso não é exagero. Vamos ver o que eles dois falam sobre isso. Roberto Marinho, 87 anos, é dono da Rede Globo de televisão. Seu cartão de visitas, entretanto, o apresenta apenas como jornalista. E costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse esse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. Como o Chico Buarque disse, né, de dar medo, porque realmente não tinha uma forma de combater. Se saísse na Globo, a gente diz assim, né, tem um ditado, né, no Brasil, deu na Globo. Ponto. Porque se deu na Globo, é verdade. Era assim que se pensava. Quando, na verdade, se deu na Globo, é mentira. A Globo manipulou o povo brasileiro durante anos. Fez algo realmente digno do próprio Satanás, porque o pai da mentira é Satanás. E a Globo mentiu o tanto que quis, lhe alienou. Me alienou também, na época em que eu fui criado, já desde criancinha, assistindo a TV Globo. Eu não assistia nada de fora. Eram os Trapalhões, era o Chico Anísio, era o Jô Soares, eram as novelas da Globo e o jornal da Globo. Né? Era assim que as crianças eram criadas na minha época. Diferente de hoje, onde as crianças estão muito mais no YouTube, a liberdade de assistir o que querem, no Instagram, no Facebook e em outras mídias, com a liberdade de assistirem outra coisa que não seja a manipulação, a alienação da Rede Globo. Mas a Rede Globo de Roberto Marinho é a primeira no Brasil. A TV Globo tem aproximadamente 15 mil funcionários, incluindo cerca de 500 escritores e atores. Isso faz a Globo ter quase o mesmo tamanho da BBC. Na hora de se promover no exterior, a Globo é franca em relação à sua dominação no Brasil. Com só 5 estações e 63 afiliadas, cobre 99,2% do território brasileiro, atingindo 99,9% dos aparelhos de televisão em todo o país. Nos últimos 5 anos, a audiência da Globo foi de 78%. A Globo produziu 95% da sua programação no horário nobre e conseguiu 75% do orçamento publicitário de mídia nacional. Vocês assistem a televisão todo dia? Todos os dias. Que tipo de programas vocês gostam de assistir? Novela, jornal, filme, Chico Anísio. E futebol, né? Futebol, né? Principalmente futebol, né? Fantástico. Vocês assistem mais o Globo do que qualquer outro programa? Só Globo. Como a Rede Globo já tinha a atenção do povo brasileiro, ela começou a fazer propaganda de si mesma. E assim, por exemplo, tinha programas como o Video Show, chegou a ter mais de 2 horas de duração diária.
onde a Rede Globo falava de um único assunto. A Rede Globo falava dos seus autores, atores, diretores, programas, fazendo jogos sobre o programa delas, quem conhecia mais os programas, quem conhecia mais os atores, quem conhecia mais a história das novelas, e assim ela alienava mais e mais o povo brasileiro. No início dos anos 70, a TV Globo tem apresentado sua supremacia na TV com uma música de fim de ano cantada pelos astros da rede. Este foi por ocasião da comemoração dos 25 anos da emissora. Temos ouvido falar pela primeira vez na história de um homem que ousou enfrentar a Rede Globo, de um presidente da República que não se vendeu, de um presidente da República que não pagou para esta empresa falar bem dele, Jair Messias Bolsonaro. Em verdade, ele vem falando que não vai renovar a concessão da Rede Globo no ano que vem, 2021, porque ela está totalmente irregular com o pagamento de impostos. E a empresa tem que estar ok, como toda empresa, para ter benefícios e muito mais, a concessão de um serviço de telecomunicação do governo. Mas como a Globo pegou isso? Como foi que ela conseguiu essa concessão? Foi um ano depois do início dos governos militares, porque Roberto Marinho apoiou, foi um dos maiores apoiadores da Revolução Militar e da tomada de poder. Vamos ver que naquela época foi distribuído TV, rádio, para os amigos do rei, para os amigos dos presidentes, sem critério, sem saber se eram boas intenções, má intenções, mas vinculados a falar bem do governo. Vejam, vamos ver. O presidente da República, que tinha a exclusividade dessa concessão, destinou esses canais de rádio e TV aos seus amigos, aos seus correligionários, aos representantes dos seus grupos políticos nos estados, nos municípios. Isso sem qualquer tipo de critério. Não foi utilizado um critério social, né, de as instituições educacionais, absolutamente. O critério foi um só, o favorecimento político. Se eu fosse o presidente e se tivesse o poder de dar uma licença ou concessão a alguém, eu jamais a daria a um inimigo. Calcula-se hoje que cerca de 2/3 dos canais de TV sejam controlados por políticos, direta ou indiretamente. Vamos assistir agora com atenção o depoimento do antigo ministro da Justiça do Brasil, Armando Falcão. Foi de 74 a 79 o ministro. E ele fala claramente que a Rede Globo foi apoiadora do governo militar, bem como Roberto Marinho apoiou bem antes de que acontecesse a tomada de poder e antes de ter a concessão, mas já de olho nela. Vamos ver, e depois entenderemos por que a Globo hoje chama o regime militar de ditadura e por que ela passou a falar mal dos militares, chamando de ditatoriais, de matadores, de assassinos, e passou a falar bem da esquerda. Vamos entender, mas vamos primeiro assistir esse vídeo. O Globo tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários, porque o jornalista Roberto Marinho apoiou a Revolução de Março de 1964 desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora e continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da Revolução. Segundo a empresa televisiva europeia que fez essas reportagens, Roberto Marinho era odiado no mundo inteiro, mas temido no Brasil. Vejamos o que o apresentador das entrevistas disse. Roberto Marinho é um dos 3 bilionários brasileiros com negócios em todas as áreas econômicas. Ele é odiado no mundo, mas temido no Brasil, porque sozinho controla o acesso a milhões de brasileiros com o hábito global. Agora comecemos a entender por que a Rede Globo passou a falar mal de militares e passou a apoiar os governos civis. Preste atenção na explicação. Entra um presidente civil, a relação é exatamente a mesma. Quer dizer, a Globo não é, digamos, não tem uma vocação necessariamente militarista ou ditatorial, mas ela tem uma vocação governista. Onde tem governo está a Rede Globo. Se não tem governo,
Quer dizer, quem saiu do governo já não interessa mais. Ela é habilíssima em fazer um casamento de interesse com o governo. E o governo também precisa, porque qualquer governo de um país de 150 milhões de habitantes, que tem quase 100 milhões de espectadores, precisa de 70% de audiência. Se você tem menos de 45 anos de idade, é muito importante que você preste bastante atenção nessa parte da história brasileira, que não vai estar na sua mente, porque você era muito novo. Eu me lembro que criança assisti, e como eu gostava da vida do país, de história, sempre gostei, eu me lembro bem do Tancredo Neves, da Direta Já, da morte de Tancredo Neves, e Sarney assumindo o poder. Mas o que eu, que assisti, me lembro, e demais pessoas com mais de 45 anos também lembram, não sabem, que é o que vai estar nessa reportagem agora. Você, que tem menos de 45, vai relembrar, vai aprender sobre a história e vai ver o que está por trás. E nós, que lembramos, vamos ver apenas o que está por trás. As tramóias, o jogo sujo, a ilicitude, o jogo de poder. Da Rede Globo, com Roberto Marinho, entre Tancredo Neves, que faleceu, indicando Antônio Carlos Magalhães para ministro das Telecomunicações, e mesmo com a morte de Tancredo Neves, um outro presidente assumindo, José Sarney, a Rede Globo, Roberto Marinho, teve força e poder para nomear o ministro, para dizer, fica este. E entendemos depois o porquê. Veja o porquê. Porque Antônio Carlos Magalhães conseguiu, por meio de jogada, quebrar uma empresa que fornecia serviço ao governo por milhões, o preço da empresa caiu lá para baixo, a Globo comprou, e depois o mesmo ministro, Antônio Carlos Magalhães, voltou os contratos com a empresa, agora já era a Globo, que comprou por menos de $1 milhão e agora a empresa já valia mais de 360 milhões. Posteriormente, esse ministro recebeu uma concessão da Globo, aliás, uma concessão não, a filiação da TV Bahia, da Rede Globo, ainda ministro das telecomunicações, e várias outras empresas que diziam que era da sua família também, e televisão do interior do estado, ele negava, mas depois teve um ato falho. Preste atenção. Com a aproximação da volta de um presidente civil, Roberto Marinho apoiou Tancredo Neves. Tancredo era um velho e respeitado estadista e membro da oposição durante a ditadura militar. Quando Tancredo derrotou o candidato militar por esmagadora maioria no colégio eleitoral, o Brasil gritou de alegria. Os generais se foram e as expectativas eram altas. Horas depois de sua eleição, Tancredo almoçava com Roberto Marinho. Um pequeno assunto particular, apenas noticiado em seu jornal. Antônio Carlos Magalhães também participou do almoço. Ex-governador da Bahia, aliado importantíssimo na vitória de Tancredo e velho amigo de Roberto Marinho. Tancredo logo anunciou que Magalhães seria ministro das Comunicações. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Tancredo morreu antes de assumir a presidência. As imagens da Globo expressaram a angústia de toda a nação. Ele foi substituído por seu vice-presidente, José Sarney, um membro fundador do partido pró-militar que não tinha grande carisma. Sarney obedientemente confirmou Magalhães como ministro das Comunicações. Um dos principais fornecedores de equipamentos de telecomunicações para o governo era a NEC Brasil, propriedade conjunta da matriz japonesa e da Brasília Invest, a financiadora de Mário Garneiro. Os japoneses escreveram ao Ministério das Comunicações acusando Garneiro de desfalque da NEC Brasil. Como consequência, Magalhães suspendeu todos os pagamentos do governo para a NEC Brasil. Muitas pessoas acharam que foi injusto. Eu acho que foi injusto. Não porque era uma organização pura, mas o que eu acho é que muitas outras organizações impuras não foram atingidas tão duramente quanto a Brasília Invest naquela época. Garneiro teve que vender a Brasília Invest e a NEC rapidamente.
E as organizações Globo estavam esperando. A Globo se prevaleceu das dificuldades da ANEC do Brasil, que foram dificuldades criadas pelo ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Ele suspendeu os pagamentos e as encomendas do governo ANEC. E a ANEC praticamente vivia do que fazia para o governo. Sem essas encomendas, sem esses pagamentos, a ANEC valia muito pouco. A Globo, por isso mesmo, pagou menos de $1 milhão pela ANEC. Mas, em seguida, com o restabelecimento desses pagamentos e dessas encomendas, que era a razão de ser da ANEC, ela já passou a valer, segundo uma avaliação dos próprios japoneses, $350 milhões. Embora os custos reais para a Globo sejam escamoteados por complexas transferências de ações, é evidente que tiveram um lucro razoável. A TV Aratu, em Salvador, Bahia, era afiliada à TV Globo há 18 anos. Roberto Marinho, com uma atitude unilateral inédita, encerrou a afiliação da TV Aratu à Rede Globo em 1987. A renda com publicidade da TV Aratu caiu 80% em consequência disso. A nova afiliada da Globo em Salvador era a TV Bahia, controlada por associados e parentes de Antônio Carlos Magalhães. Ainda ministro das Comunicações, ele tinha a intenção de voltar a ser governador da Bahia. Foi julgado em 3 instâncias da Justiça e foi dado o direito ao Dr. Roberto Marinho escolher nos estados, depois de fim dos contratos que ele tem, os parceiros que ele quiser. Agora, eu, no caso, tenho sorte do Dr. Roberto Marinho ser meu amigo há mais de 30 anos e da TV do Dr. Roberto Marinho ser das melhores do mundo, causando inveja a algumas dos Estados Unidos, da própria Alemanha, França e da Inglaterra. Que saiba governar. Em 1990, Magalhães foi eleito governador da Bahia. Durante a campanha, houve alegações de que ele controlava secretamente a maioria dos novos canais de TV abertos no interior do estado. Não é verdade. Apenas amigos meus e até alguns familiares participam de um canal de televisão que é afiliado da Rede Globo, consequentemente, é o que tem maior audiência na Bahia. Entretanto, não participamos de nenhuma rádio, nem de nenhum outro canal de televisão. Aquelas 7 ou as 11 faladas se resume a uma. Agora, é uma boa. Pode ser apenas uma coincidência, mas a fita com o logotipo da TV Bahia, que nos foi encaminhada pela TV Bahia, também inclui os logotipos de 3 canais com os quais o governador negou ter qualquer relação. A Globo mostrou a relação posterior entre Roberto Marinho e o governador Sarney. Era difícil conciliar tanta intimidade com a necessidade de se recuperar o jornalismo independente para um público que sabia que a censura militar havia terminado. E a Globo recuperou alguns de seus programas anteriormente proibidos. A grande maneira de manipular a massa na opinião política, jornalismo. A Rede Globo sempre investiu pesado em jornalismo. Sabemos dos salários astronômicos de William Bonner, de Fátima Bernardes, dos outros apresentadores e editores de jornais. Mas vamos ver um pouco sobre o jornalismo da Rede Globo, que manipulou a população brasileira durante décadas. A Globo gasta 40% de seu orçamento em jornalismo. Bom Dia Brasil é o noticiário da manhã da rede. Hoje é o noticiário nacional no horário do almoço. A Globo tem sucursais em Londres e nos Estados Unidos e tem cerca de 2.000 jornalistas profissionais com altos salários. Banco Boa Vista, novas ideias. Todos os canais têm que apresentar notícias locais todos os dias, mas todo o resto da programação é produzido no Rio e em São Paulo. O Super Noticiário da Noite conta com a grande audiência da novela das 8. Tem regularmente os mais altos índices de audiência. Hoje, por exemplo, teve 59%. Informação manipulada. Informação para induzir ao erro. Informação para transformar certo em errado, errado em certo. Foi sempre assim no jornalismo da Rede Globo. Vamos ver o primeiro vídeo pequeno
onde uma jornalista da época, da Globo, diz como eram maquiadas as notícias, para dar uma notícia má como se boa fosse. Depois, você vai assistir um vídeo, esse um pouco mais demorado, porque é a história do Brasil pura, com 4 eventos, onde a Rede Globo, através do seu jornalismo, interferiu e garantiu os resultados mais benéficos para ela. Nós vamos entender o surgimento de Lula na história do Brasil. O momento em que Lula era tido como um trabalhador, um honesto, um homem do povo que queria governar o povo. E aí veio Fernando Collor, a primeira eleição para presidente de forma direta, após o governo militar. Então, a Rede Globo, naquela época, apoiou, manipulou, tudo narrado por empregados do jornalismo da Globo, chefes de jornalismo, que foram demitidos por não concordarem com a manipulação dos debates na Rede Globo. Inclusive, com a divulgação de números errados de pesquisas próximo à data das eleições. Então, assista, porque a história pura do Brasil, e a história do Brasil, infelizmente, tem uma pessoa chamada Roberto Marinho e uma empresa chamada Rede Globo, que manipulou, que direcionou para onde lhe interessava. Você vê muitas vezes a Globo falando mal do Lula, depois falou bem do Lula, depois falou bem do Collor, depois falou mal do Collor. A Globo não é por ninguém, ela é pelo próprio interesse. Por isso, o ódio de Jair Bolsonaro foi o primeiro que foi eleito e após eleito não se vendeu. Foi o primeiro que foi eleito e após eleito, além de não se vender, cortou a verba da Rede Globo em tudo e está cortando em tudo e ameaçando não renovar a concessão. Então, preste atenção, é história do Brasil. Se você gosta de história como eu, vai querer saber a verdadeira história de Lula a Collor. Os jornais da Globo não podiam mais ignorar os protestos sociais. Mostrou manifestações contra o governo. Mas os jornais da Globo tinham uma maneira própria de apresentar as notícias. Na época, a inflação era de 20% a 30% ao mês. Sempre abria o jornal com o locutor dizendo assim: sai o índice da inflação do mês. A caderneta de poupança vai render 30%, 40%. Então ela tirava o peso negativo do índice da inflação e transformava numa coisa positiva, que era o quanto as pessoas que tinham caderneta de poupança iam ter de rendimento em cima do índice da inflação. Não faltam exemplos para mostrar como o jornalista Roberto Marinho e os chefes de jornalismo da TV Globo manipularam, distorceram e até mesmo ignoraram algumas notícias. As 4 histórias a seguir são simplesmente as mais famosas. Os metalúrgicos receberam os policiais com pedradas e foram atacados com cacetetes. Um novo movimento sindicalista surgiu entre os metalúrgicos do ABC Paulista no final da década de 70. Eles entraram em greve. Os militares tentaram dominar o sindicato e prenderam Lula, o líder dos metalúrgicos, com base na Lei de Segurança Nacional. Na Lei de Segurança Nacional. Porque achavam que nós não deveríamos falar para a Globo, porque a Globo só mentia a respeito da greve. Ela não dava as informações corretas, não dava o número de participantes corretos, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número de pessoas paralisadas corretamente. Ela só informava sobre os interesses patronais. Um exemplo, um dia a Globo entrevista o Lula, falando em nome dos trabalhadores, e entrevista o Mário Garneiro, falando em nome dos empresários, né? No dia da entrevista só aparece o Mário Garneiro, não aparece o Lula. Era a recomendação que a gente tinha, a instrução que a gente tinha de parte da ditadura, era de fazer uma cobertura absolutamente soft, sem som ambiente, ou seja, sem trilha sonora, e sem que se pudesse ouvir os líderes sindicais. Só se podia ouvir os líderes patronais.
O escritório central da Globo permitiu que uma equipe de repórteres fizesse um documentário sobre as greves e os novos sindicatos. Quando terminado, nem se preocuparam em submetê-lo à censura federal. Este foi um ótimo documentário, muito forte, muito claro, mas ele nunca foi apresentado, nem mesmo para a diretoria da Rede Globo. Na chefia de jornalismo é que foi censurado. Acho que este foi um momento em que não houve interferência do governo. Foi uma decisão da Globo. Em 1982, Leonel Brizola, importante líder da esquerda, antes do golpe militar, voltou do exílio para se candidatar a governador do Rio de Janeiro contra o candidato militar. Against the military's candidate. Dinheiro suspeito, esses fundos de origem incontestável. A TV Globo, já antes das eleições, ela estava lendo de uma maneira distorcida os resultados das pesquisas do Ibope. O anúncio do resultado oficial das eleições veio lentamente e foi constantemente adiado. O jornal e estações de rádio e TV de Roberto Marinho haviam previsto que Brizola iria perder. Poucos no Rio acreditavam nisso e houve hostilidade às equipes da TV Globo nas ruas. Depois da eleição, houve, como é notório, uma tentativa organizada pelo sistema, pelos membros remanescentes do sistema de informação, de tortura, ligados ao poder militar, à ditadura, o que havia de mais cruel nesse sistema militar. Eles articularam um golpe sobre o voto popular. Os conspiradores haviam alterado os programas oficiais dos computadores que projetavam o resultado da eleição, para preverem a derrota de Brizola. Planejavam roubar as urnas cheias de votos para Brizola para garantir a vitória do candidato militar. Tinham certeza de que a TV Globo condicionaria a população a aceitar o resultado. A conspiração foi descoberta e Brizola foi eleito. Apenas nós cometemos um erro, porque para efeito de economia, por medida de economia, a Rede Globo apoiou a sua cobertura de números no sistema de computadores de O Globo, do jornal O Globo. Depois das 18 horas, a parte política propriamente dita teve início. Com o governo civil no horizonte, um amplo movimento político se alastrou por todo o Brasil, exigindo que o novo presidente fosse eleito pelo povo, com eleições diretas. A princípio, a TV Globo ignorou o movimento, mas com 500 mil de pessoas nas ruas de São Paulo, tinha que dizer algo, mesmo que de forma tendenciosa. Festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. São Paulo, 430 anos, 9 milhões de brasileiros vindos de todo o país. Cidade de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Foi também o aniversário de seu templo mais importante, a Catedral da Sé. De manhã, na missa, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns lembrou o importante papel da Catedral da Sé nesses 30 anos em que ela vive no coração da cidade. Enquanto a Globo continuava a promover esta visão bastante excêntrica e insignificante das manifestações populares, amadores filmavam mais de 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio, exigindo eleições diretas. A eleição presidencial de 1989 foi por voto direto do povo. The 1989 presidential election was by direct popular vote. Vota em quem para presidente? Collor. E você, vota em quem para presidente? Lula. Você vota em quem para presidente? Eu não tenho ainda o candidato certo. Não tem. Vota em quem para presidente? Roberto Freire. Vota em quem, companheiro? Collor. E você, vota em quem? Lula. Lula. Vamos lá, vota em quem para presidente? Brizola. Você vota em quem para presidente? Ninguém. Você vota em quem para presidente? Lula.
Se nenhum candidato tivesse a maioria dos votos no primeiro turno, os dois mais votados iriam para o segundo turno. Todos os partidos e candidatos tinham horário livre na televisão. E pela primeira vez, os partidos de esquerda tiveram acesso direto e sem censura para a audiência de TV nacional. Only Leonel Brizola, however, took on Marinho directly. Tanto que o dia que o nosso partido chegar ao governo da República, nós vamos mudar este sistema. A partir do primeiro dia, da primeira manhã, nós estaremos tomando medidas contra este monopólio. Na festa de aniversário dos 70 anos de Chacrinha, em 1987, aparecia um jovem e desconhecido governador de Alagoas, um dos estados mais pobres do Nordeste brasileiro. Fernando Collor começou a aparecer frequentemente na TV Globo. Uma demonstração da vitalidade, da força do povo nordestino. O Partido dos Trabalhadores de Lula chamou seu programa eleitoral de Rede Povo. No ar uma estação de TV diferente. Por que não podem? Exatamente porque o sistema que predomina nesse país é um sistema capitalista arcaico, aonde meia dúzia pode tudo e a maioria não pode nada. 1975. Lula se candidatava a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E onde estava Collor? No Rio de Janeiro, dando uma festa de Marajá para 5.000 convidados. Era a festa de seu casamento com Lilibete Monteiro de Carvalho, filha de um milionário, sócio de Roberto Marinho. Aqui você vê a verdade na TV. A reportagem da Rede Povo foi a Alagoas e registrou as péssimas condições de atendimento da população pelo sistema de saúde do Estado. O único pronto-socorro do Estado está em precárias condições de funcionamento. O esgoto escorre em goteira pelo corredor da UTI. Agulhas de injeção descartáveis são usadas mais de uma vez. Many of Globo's top novella stars supported Lula, and they and other celebrities sang for him on the People's Network. Collor e Lula foram para o segundo turno. 2 debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. 3 dias antes da votação, houve um segundo debate. No dia seguinte, o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de 6 minutos, assistido por 64% da audiência. Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor. Sabemos perfeitamente bem que a nossa... Few doubt that Lula lost the second debate. He was unsettled and had been through a grueling and vicious campaign full of personal smears. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. Eu gostaria de... In the summary, Collor was forceful. He had all the good lines, as well as 1 minute and 10 seconds more than Lula. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. E quem venceu o debate? Depois do resumo, o Jornal Nacional apresentou os resultados de uma pesquisa telefônica sobre o debate feita pela agência responsável pela construção da imagem eleitoral de Collor. As perguntas eram vagas. Collor venceu Lula em todos os sentidos. Não foi perguntado em quem as pessoas entrevistadas iriam votar. Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1%.
o mais preparado para governar. Collor, 48%. Lula, 30%. O nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses dois debates. Manterá aberto esse canal de duas mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia. No mesmo dia, mais cedo, a Globo havia transmitido um resumo diferente do jornal Hoje. O jornalista Pinheiro supervisionou a edição. O cerne da questão é esse. Entre a edição do jornal Hoje, da hora do almoço, e a edição do jornal da tarde, o resumo do debate foi alterado pelo Alberico Souza Cruz e pelo Ronald Carvalho. Na essência, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã. Era ao mesmo tempo para os dois candidatos, a questão da pergunta, da réplica e da tréplica, e ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate. Foi foi um flagrante, quer dizer, um atentado assintoso à ética jornalística, uma manipulação sem vergonha, desavergonhada. Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar a minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, o Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte, a exibição do compacto, eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria que ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, porque não precisava ser burra. O Lula perdeu pelas suas fragilidades. Agora, em hipótese alguma, numa sociedade democrática e numa televisão democrática, pode-se admitir uma manipulação tão grotesca, tão grosseira como foi feita pela Globo naquela vez. Havia uma tendência de uma aproximação entre os dois candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença. Com este resumo do debate na sexta-feira, a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença que era de 1 ponto apareceu como de 4 pontos. Ah, e agora que está o problema. Agora vou falar um pouquinho. Eu achei que aí foi dedo da Rede Globo. Esse foi o Collor, foi realmente ajudado pela Rede Globo. Eu também a mesma coisa, eu achei, cheguei até a dizer, esse negócio aí tá passando mais por baixaria do que, né, uma discussão, sei lá, muito feio. Por haver protestado publicamente sobre o resumo da noite, Pinheiro foi demitido. E por haver protestado em particular, Nogueira, chefe do Departamento de Jornalismo da Globo há 22 anos, foi aposentado. Foi substituído por Alberico Souza Cruz, o responsável pela edição do resumo da noite. A manipulação do Jornal da Rede Globo continua até hoje. Eu, particularmente, na data de hoje, 20 de junho de 2020, já faz mais ou menos 90 dias que não assisto Rede Globo para nada. Minha vida está bem melhor. Mas é inevitável ver algo nas redes sociais. E eu vi a forma que ela vem manipulando agora durante a pandemia de coronavírus. Essa empresa criminosa, ao invés de ajudar a nação e o povo brasileiro, contribui para o caos. Todos os dias, como fez lá no início do nosso vídeo, falando sobre as enchentes do Rio de Janeiro, transmitindo ao vivo a desgraça, e cresceu no seu Ibope, nas pessoas que assistiam, agora faz do seu jornal um verdadeiro cemitério, prendendo as pessoas com medo, com pânico, falando de mortes, mortes e mortes, quando, em verdade, distorce números, junto com governadores e prefeitos bandidos, que estão também de olho no dinheiro público e de olho nas compras sem licitações, fazendo a farra com o dinheiro público, e aí unidos com essa TV do inimigo, ficam alienando e impondo medo ao povo brasileiro. Tudo com a finalidade dupla, de beneficiar esses governadores e prefeitos que muito provavelmente depois descobriremos que estavam injetando dinheiro à Rede Globo,
e também de derrubar o presidente Jair Bolsonaro, que não compactou e não dá dinheiro público mais para a Rede Globo, ao contrário, tirou esse dinheiro público. A Rede Globo agora, ela faz reportagens falando mentiras descaradas. E aí, como tem hoje em dia o Instagram, o Facebook, o YouTube, para mostrar a mentira, eles, antigamente, quando mentiam, ficavam por isso mesmo, agora, eles no outro dia se retratam. Mas milhões de pessoas já assistiram, então já fizeram o estrago. Estão fazendo isso direto. Quer ver? Olha um exemplo aí do senhor William Bonner. Aqui no Jornal Nacional, profissionais de saúde contam o que estão vendo, o que estão vivendo nesta pandemia. Hoje é a vez da médica Laíse Andrade, da emergência do Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul, estado do Rio. Hoje eu vivo um dos momentos mais difíceis da minha profissão, sem sombra de dúvidas. Já perdi pacientes meus, que me doeu muito. Tenho medo de perder mais. É uma coisa que foge das minhas mãos, claro, mas que machuca muito. É muita falta de informação, ou então excesso de informação errada, que atrapalha muito o nosso serviço também, sem sombra de dúvidas. Lido com a dificuldade dos equipamentos de proteção individual, que continua, que estão em falta, que falta para mim, por vezes falta para os enfermeiros, para os técnicos. Não tem como a gente não pensar no outro nesse momento, não sofrer pelo outro nesse momento. Por isso eu peço, se cuidem. Estou aqui sempre por vocês, espero que estejam aí por mim. Um beijo. Todo dia nós dizemos aqui que o nosso objetivo é oferecer um espaço para que os profissionais falem de si, do que eles sentem, do que eles têm feito pelos pacientes. Enfim, para que eles dividam essa experiência intensa com todos os brasileiros. Mas na última sexta-feira nós cometemos um erro na edição desse quadro. Porque a médica Laíse Andrade, que nos deu o depoimento daquele dia, contou que ela e colegas enfrentam problemas como a falta de equipamentos de segurança. A doutora Laíse é emergencista. Ela atende pacientes em diversos hospitais dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais também. Quando ela gravou o depoimento dela, por exemplo, ela estava em plantão no Hospital Nossa Senhora da Piedade, que fica em Paraíba do Sul, no estado do Rio. É um hospital para o qual ela estava prestando serviços naquele dia como emergencista. Ela não é funcionária fixa de lá. Mas a médica falava dos problemas de forma genérica. Ela não estava falando especificamente daquele hospital, como nós demos a entender. O problema é que, desde o início dessa série, a gente sempre apresenta o nome do profissional vinculado ao local de trabalho dele. E foi o que a gente fez na sexta-feira. Só que, como eu disse, a doutora Laíse trabalha em vários lugares diferentes. E, especificamente, aquele hospital em que ela gravou não tem os problemas que foram relatados. E esse foi o nosso erro. É por essa razão que o Jornal Nacional pede desculpas à doutora Laíse, claro, ao Hospital Nossa Senhora da Piedade e a todos os telespectadores. Sinceramente, você acredita que uma TV do poste da Rede Globo e um corpo de jornalismo, que nós já estamos acompanhando em todo esse documentário, que estamos já finalizando, iria cometer um erro desse? Como aquele que disse que Drauzio Varela cometeu, que não cometeu? Na verdade, Drauzio Varela e a Rede Globo quiseram canalizar apoio para um estuprador e pedófilo, travesti, estuprador e pedófilo, porque é o tipo de gente que a Globo defende todo dia, 24 horas, 7 dias por semana. Não houve erro, quiseram dizer que houve um erro. Essa, da médica Laís, só foi desmascarada, e eles só pediram desculpa posteriormente, porque a médica, no dia da reportagem, publicou um vídeo desmascarando a Rede Globo e o Jornal Nacional. E, com a velocidade da internet hoje, o vídeo circulou todo o Brasil. E a Globo se viu obrigada a se retratar. Senão, jamais teria se retratado, como nós vimos durante todo esse documentário. Veja o vídeo que a médica gravou. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Laíse. Venho por meio desse vídeo fazer uma nota de esclarecimento para vocês. Hoje eu saí em uma entrevista para o Jornal Nacional, que me apresentaram como do corpo clínico do Hospital Nossa Senhora da Piedade. Queria deixar claro que eu não sou do corpo clínico do hospital. Eu trabalho em Paraíba do Sul por meio da contratação emergencial para o centro de coronavírus.
e não sofro falta de equipamento de proteção aí. Quando me pediram para gravar essa entrevista, me pediram para generalizar, para falar no geral, como eu me sinto, quais são os meus medos, os problemas que eu enfrento no meu dia a dia de trabalho. E eu não trabalho só em Paraíba do Sul, eu trabalho em outros lugares, já cheguei a pedir demissão, né, sair de alguns lugares pela falta de equipamento de proteção individual. Eu acho que é da ciência de todo mundo que isso é realidade em alguns lugares, mas em momento algum a minha entrevista foi direcionada a Paraíba, muito pelo contrário. Então, eu quero esclarecer que, em momento algum, eu sofro com a falta de equipamento de proteção individual aí, e agradeço a atenção de todos. Agora, nos cabe esperar o que a história nos reserva. O que falarão daqui a 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sobre o que aconteceu durante a pandemia. Um momento em que a grande emissora Rede Globo, falando em tamanho, não em honradez, não apoiou a presidência da República para combater esse terrível vírus. Não apoiou o presidente da República para que tivesse um governo com os poderes necessários, que foram retirados pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e delegado a governadores e prefeitos, causando caos, mormente no Ceará, um estado que, diante de todos os países do mundo, está no quinto lugar de mortalidade e de infecção de coronavírus. Rede Globo tem apoiado esse caos, tem apoiado a mortalidade e a morte ocasionada, é culpada direta na morte de brasileiros, porque em uma guerra contra um presidente que não cedeu dinheiro público, tudo é por dinheiro, para a emissora, até o remédio, a hidroxicloroquina, ela combate, como governadores esquerdistas que preferem ver o seu povo morrendo do que dar um medicamento que esse povo é curado, já comprovadamente, cientificamente, sim. Hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Deixo aqui registrado para as gerações futuras que venham assistir esse vídeo. Então, hoje, nós estamos agora vendo a Rede Globo colher o que plantou durante toda a sua vida. Manipulou, e agora desmascarada pelas mídias sociais, aquela população que era manipulada pela Rede Globo, mas que já tem um bom acesso às mídias, hoje hostiliza a Rede Globo. Não concordo com violência, seja verbal, seja física, nem estimulo isso. Mas vamos mostrar o que tem acontecido com jornalistas da Rede Globo em rua. Espero, sinceramente, que a Rede Globo não tenha a sua concessão renovada, pois ela é um mal para o Brasil. Expulsar a Rede Garcia. Fora Globo Lixo! Fora Globo Lixo! Vai, casa de maluco, filha da puta! Não chega aqui não, meu irmão! Vai embora, Globo Lixo! A favela venceu! Vai, lixo! SBT vai ficar! TVT vai embora! Lixo! Lixo! Vai, seus mercenários! Para de terrorismo! Para de amedrontar o povo! Vocês estão desesperados por ter perdido o monopólio, por ter perdido a manipulação, por ter perdido o controle do brasileiro. Por muitas e muitas décadas, por muitos e muitos anos, vocês comandaram e fizeram do que bem quiseram o nosso país. Agora acabou. O povo acordou. Fora! Globo Lixo! Fora!
O povo não é lixo! Abaixa a Globo lixo! O povo não é lixo! Abaixa a Globo lixo! Globo de televisão! Emissora desgraçada que só quer destruir a família brasileira! Bando de corruptos se aliando a comunista! Redes Globo de televisão! Vocês são o maior lixo! As reportagens que eu exibi aqui neste vídeo foram tiradas de um documentário exibido pela televisão britânica, televisão estatal britânica, no ano de 1993, Canal 4. Um documentário que mostra a relação entre a mídia, o poder da Rede Globo, e a política no Brasil. O nome do documentário é muito além do Cidadão Kane, porque faz alusão ao filme do grande Orson Welles, que fez um filme chamado Cidadão Kane, que retratava a história de um homem humilde que criou um império jornalístico e que fazia o que bem queria, manipulando as informações e manipulando e perseguindo quem queria. Então, no filme de Orson Welles, considerado um dos maiores filmes da história do cinema, tem críticos que dizem que é o maior filme até hoje, o maior filme até hoje da história do cinema, Cidadão Kane, de Orson Welles, um filme que foi produzido no ano de 1941. E aqui, a estatal inglesa fez este documentário muito além do Cidadão Kane, dizendo que, comparando com o Cidadão Kane, que Roberto Marinho tinha muito mais poder no Brasil e usou esse poder e manipulou essa nação por décadas do que o Cidadão Kane do filme de Orson Welles. Esperamos, sim, que o Brasil melhore. Esperamos, sim, que o primeiro presidente que o Brasil elegeu após a época militar e que não se vendeu à Rede Globo, que manipulou sempre a história do Brasil desde 1965, esperamos que o povo brasileiro dê suporte para que este presidente continue firme, melhorando essa nação, de um sonho patriota e nacionalista, que o doutor Enéas Carneiro não pôde implementar, porque foi queimado pela Rede Globo de todas as formas. E o povo o tinha por louco, quando, na verdade, era um grande médico cardiologista, professor universitário, escritor de livros de eletrocardiograma, que são hoje, até hoje, usados nas faculdades de medicina de todo o mundo. E o doutor Enéas Carneiro não se elegeu nunca, nem teve oportunidade, porque a Rede Globo, até no programa do jogo, quando eu assistia, a Rede Clarizava, o doutor Enéas Carneiro, e a jornalistas de esquerda, como Roda Viva, quando o entrevistavam, tentavam denegrir de toda forma. E a população, alienada naquela época, sem mídias sociais, alienada apenas pela Rede Globo, não votou. Eu tive o prazer de votar no doutor Enéas Carneiro, tenho esse orgulho. Mas que nós possamos garantir a Jair Messias Bolsonaro ainda mais um mandato, para que realmente esse país tome um prumo, porque não dá para mudar todos esses governos de esquerda, Fernando Henrique Cardoso, governos apoiadores da Globo, Fernando Collor, depois Lula e Dilma, não dá para mudar tudo o que eles fizeram no Estado brasileiro e destruíram apenas com um mandato. Estamos vendo aí a luta que Chama está enfrentando. E todo mundo que se encosta no governo, que é nomeado ministro, tirando o Moro, porque era um falso, que eu sempre falei, desde a época do julgamento do Mensalão, um antipatriota, um inconstitucional, um ilegal nas suas ações. Mas todos os outros que se aproximam do governo Bolsonaro são queimados pela Rede Globo, que ainda tem esse poder, infelizmente. Mas nós temos fé, porque a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tudo que nós vimos nesse documentário foi amor ao dinheiro de um homem chamado Roberto Marinho e sua emissora. Amor ao dinheiro, amor ao poder, mas no fim amor ao dinheiro. Por isso que Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Quem são os dois senhores? Jesus Cristo e Mamon, que é o dinheiro. Porque ou agrada um ou agrada o outro. E a Globo, com certeza, ama Mamon, ama o dinheiro. Então, vamos ficar por aqui. Espero que tenha assistido o documentário todo, esse vídeo todo. Ele ficou bem melhor, bem mais reduzido do que o documentário original, com as partes principais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.